gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E como vocês já viram no nosso título, hoje nós vamos falar sobre tabela nutricional. Você ainda tem dúvida de como que lê, como é que decodifica as informações que estão ali naquele produto para saber se ele é saudável ou se ele não é? Então, você vai aprender agora! Estou aqui com a embalagem de um produto muito conhecido por todos, o pão integral. Ignorem marca, eu não estou falando sobre marcas, sobre produtos, eu estou falando apenas sobre a tabela nutricional. E eu peguei esse pão aqui para me guiar na hora de falar aqui, conversar aqui com vocês. Mas eu vou deixar imagens aqui do meu ladinho para que vocês consigam acompanhar o raciocínio de tudo que eu tô falando aqui, tá bom? Vamos lá então. Para que serve a tabela nutricional? Ela serve para informar ao consumidor o que está ali presente naquele produto e a proporção das quantidades também que estão presentes na lista de ingredientes. Qual a quantidade de nutrientes que aquele alimento possui, qual a porcentagem que aquele nutriente representa na nossa ingestão diária e assim ninguém ser enganado, né? Mas muita gente ainda não sabe ler tabela nutricional, lê apenas a embalagem e ainda assim é muitas vezes enganado. E isso não pode acontecer mais. E vocês, inscritos no meu canal, não vão passar mais por isso, tá? Então, bora começar. Como ler a tabela nutricional? Para explicar melhor, eu vou dividir a tabela nutricional em 3 partes, tá? Primeiro, porção. Segundo, nutrientes declarados. E terceiro, percentual do valor diário. Porção. Aqui tá falando que porções por embalagem. Então, nesse produto contém 10 porções, porque ele compreende que uma porção são 50 gramas, que representa 2 fatias. A porção é a quantidade média do alimento que deve ser usualmente consumida ao longo do dia. Então, dentro de 50 gramas tem o quê? Então, a gente vai para a próxima parte, que são os nutrientes declarados. Aqui contém os principais nutrientes do produto. E aí a gente pode começar pelo primeiro, né? Que é o valor energético. São as calorias. Calorias é a quantidade de energia que o nosso corpo produz a partir da ingestão desses macronutrientes, que são os carboidratos, proteínas e gorduras presentes naquele alimento. Gente, as calorias não podem ser analisadas de forma isolada, porque podem existir alimentos que são pouco calóricos, mas que são calorias vazias, ou seja, não traz nenhum benefício para o nosso organismo, não tem nenhuma vitamina, um mineral, fibra. Então são calorias vazias. Ao contrário que existem alimentos que podem ser um pouco mais calóricos, mas que possuem muitas vitaminas, minerais, um aporte proteico legal. Então, a gente precisa analisar o todo. Preciso falar também que nessa tabela nutricional que nós estamos usando como exemplo, existem 2 tipos de porções. A porção sugerida é de 50 gramas, mas aqui também está falando a quantidade calórica e quantidade dos macronutrientes presentes em 100 gramas, ou seja, em 4 fatias que dão 2 porções. O primeiro macronutriente presente na tabela nutricional é o carboidrato. Carboidrato, ele serve como fonte de energia pra gente. Uma porção de 50 gramas contém 20 gramas de carboidrato, sendo que 2,3 gramas são de açúcares totais e que 1,2 é de açúcar adicionado. Então, a gente vai lá na tabela, a gente vai lá na lista de ingredientes e vê que esse açúcar adicionado é o açúcar mascavo. Pode ser açúcar refinado, pode ser o açúcar cristal, né? Pode ser o açúcar de coco, mas é um açúcar adicionado. E o restante, Natália? Se 1,2 é açúcar adicionado, cadê o restante dos 2,3 gramas de açúcar presente no alimento? São de açúcares próprios dos ingredientes. Por isso que vocês vão ver muitos alimentos falando que é 0 açúcar, mas escrito na tabela nutricional que contém açúcar.
porque é próprio do ingrediente, não é açúcar adicionado. E normalmente, gente, eles são mais saudáveis, tá? Então, não precisa se preocupar quando fala assim, não contém açúcar, mas a tabela nutricional fala que tem. E realmente, se não tiver açúcar adicionado ali na lista de ingredientes, é porque os açúcares presentes são próprios dos ingredientes. A lactose é um tipo de açúcar, a frutose é outro tipo de açúcar, e assim vai. Próximo. Proteínas, também um outro macronutriente que pode ser de origem vegetal ou animal. Dependendo do produto, quanto mais, melhor, né? Quando a gente vê pães, tem outras marcas de pães que tem até mais. Esse aqui tem 5,5 gramas em uma porção de 50 gramas, que são 2 fatias de pão. Tá ok. Para quem acha que pão é só carboidrato, pão também tem proteína. Nesse caso, a proteína presente no pão é de origem vegetal. O próximo macronutriente descrito na nossa tabela nutricional são as gorduras. Aí existem as gorduras totais e depois eles destrincham quais são os tipos de cada gordura. Então, esse pão em 2 porções possui 1,8 gramas de gordura, sendo que dentro dessas 1,8 gramas, 0,7 gramas são de gorduras saturadas, 0 de gordura trans, que é a pior gordura que tem. Então, se tiver 1 graminha ali, você corre daquele produto. Gordura monoinsaturada, 0,7 gramas, poliinsaturadas, 0,4. No caso, quanto menos gordura, melhor. Por fim, a gente chega nas fibras. E nesse produto aqui, a gente vê que em uma porção de 50 gramas, nós temos 3,2 gramas de fibras alimentares. Sim, gente, parece que é pouco, mas realmente esse pão que eu comprei aqui, ele não tem uma porcentagem boa de farinha integral, era o que tinha no dia. Existem pães que contêm bem mais fibras, e quanto mais fibra, melhor. Chegamos no último item da nossa tabela nutricional, que é o sódio. Ele está representado em miligramas. E essa porção de 50 gramas de pão contém 169 miligramas de sódio. Quanto menos, melhor e mais saudável. Vocês sabem quanto de sódio é recomendado pela OMS para a gente ingerir por dia? Apenas 2 gramas. 2 gramas, ou seja, 2.000 miligramas. Se um produto já contém 500 miligramas de sódio, isso já representa 1/4 da quantidade de sódio que você precisa consumir no dia. E sódio é completamente diferente de sal, porque em 1 grama de sal nós temos 400 miligramas de sódio. Ou seja, sabe quanto de sal que você pode consumir no dia para atingir as 2 gramas? 5 gramas de sal por dia. Sabe aquela tampinha de caneta Bic? São 5 tampinhas de caneta Bic. Pois é. Aí vale a reflexão. Vocês estão comendo muito sódio? Pouco? Como é que tá aí na alimentação no dia a dia? Agora chegamos na parte onde eu acho que muita gente nem faz ideia de para que serve isso. Que é esse percentual VD que sempre está presente aqui. Não julgo vocês, porque antes de eu fazer a nutrição eu também não fazia ideia para que servia isso. E tá aqui escrito na embalagem, gente. Esse percentual VD é o percentual de valores diários fornecidos pela porção. Ou seja, representando ali uma dieta de 2.000 calorias, quanto que esse produto e essa porção descrita aqui vai representar na sua dieta. Mas isso daqui é muito bom, principalmente na parte do sódio, que às vezes você não tá tendo muita noção ali, e quando você vê um produto que fala assim, que aquela quantidade de sódio presente no miojo, por exemplo, ela representa 50% do valor diário de uma dieta, significa que você já tá, naquele produto ali, você já tá comendo metade do que você pode comer no dia. Então, é muito legal essa informação presente nos produtos, porque aí você já consegue entender se aquela quantidade que tá ali presente, ela é muito ou ela é pouca. E esses valores, gente, não são tirados de trás da orelha de qualquer pessoa. São vários órgãos que se
reuniram, estabeleceram quais são os valores ideais, né, para cada pessoa. Temos uma ingestão diária recomendada de sódio, de fibra, de carboidrato, de proteína, e é isso que a porcentagem VD faz. Ela nos mostra quantos por cento a gente está atingindo da recomendação diária. E por fim, para finalizarmos, nós vamos falar sobre a lista de ingredientes. A lista de ingredientes, ela é obrigatória no produto a partir de 2 ingredientes. Então, se você, por exemplo, vê uma embalagenzinha de açafrão no supermercado e não tem lista de ingrediente nele, é porque ele só contém um ingrediente, que é o açafrão. Muitas vezes pode ter lista de ingredientes escrita ali açafrão e pronto. Pode ter lista de ingredientes que contém açafrão e fubá. Que aí, nesse caso, tem 2 ingredientes, é obrigatório eles colocarem na embalagem do produto quais são os ingredientes. A lista de ingredientes, ela tem que ser escrita de forma decrescente, ou seja, o primeiro ingrediente que está escrito na lista é o que mais contém no produto. Ou seja, nesse aqui está escrito farinha de trigo integral. A lista de ingredientes também é uma ótima forma de analisar o produto. E eu gosto que a pessoa já chega lendo a lista de ingredientes. Por quê? Tem muito ingrediente ali, o produto é ultraprocessado. Tem menos ingredientes, poucos ingredientes, ele vai ser menos processado. E uma curiosidade para você que ficou até o final do vídeo, a gordura trans nunca vai ter um valor diário recomendado. Por quê? Porque faz mal para a saúde. E ninguém quer estimular o consumo de gordura trans. Então, assim, não existe valor estabelecido, né? Uma quantidade aceitável que você pode consumir no dia de gordura trans. Não existe. Porque realmente faz muito mal para a saúde. Bom, gente, então é isso. Muito obrigada por terem ficado até o final. Eu espero que tenha agregado muita informação na vida de vocês. Qualquer dúvida, estarei aqui à disposição nos comentários, tá? Não esquece de curtir, de comentar, de se inscrever no canal. Vamos rumo aos 300 inscritos aí. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!